Vereador Bitó, vereador Dino. Dando número legal, declaro aberta a sessão, convido todos a ficarem de pé para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Lucas capítulo 18. O fariseu, posto em pé, orava de si para si desta forma: ó Deus, graça te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, que sou um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Glória a Deus. Peço ao vereador Bitó, segundo secretário, para a leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa da leitura da ata. Pedido de dispensa do vereador Bruno Miranda, em discussão, em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Não tendo a matéria no expediente do dia, não teremos também o pequeno expediente. Daremos início ao grande expediente. Algum vereador inscrito no grande expediente? Vereador Quinha. Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes que nos assistem pela internet, saudar aqui o nosso pastor Amisael, meu amigo, saúdo a todos presentes aqui. Senhor presidente, eu quero só deixar registrado aqui que no sábado eu fui ao encontro estadual do PRB, partido do nosso senador Crivella, e lá pude estar com o deputado federal Roberto Salles, onde nós já agradecemos. Deixar aqui o registro, que foi um grande encontro, cerca de umas 2.000 pessoas, muito importante. Ouvi muito atentamente a palavra do senador Marcelo Crivella, preocupado com a situação do estado do Rio de Janeiro, até mesmo o município do Rio de Janeiro também. E quero deixar aqui registrado que foi um sucesso. E agradecer aqui ao nosso senador pela preocupação que ele disse que os municípios estão enfrentando no Brasil afora. Muito obrigado. Alô, senhor presidente, senhor vereador, um bom dia. Quero aqui deixar registrado em ata, dar os parabéns à Igreja Batista de Professor Sola, filho ontem, 42 anos ontem, um culto muito bonito ontem, dirigido pelo pastor Antônio Carlos. E me lembro, eu tinha 6 anos quando começou aquela igreja, então foi uma noite muito boa ontem, eu relembrando a minha infância e adolescência lá dentro da igreja. Então, quero dar os parabéns à igreja e quero também aqui já deixar, eu tive uma reunião muito boa sexta-feira com o prefeito e ele me garantiu, uns 10 dias mais ou menos, estará abrindo a estrada do Lontra, um mutirão com a patrol, com caminhão, com tudo, me garantiu. Vereador Bitó, no máximo 10 dias estarei abrindo a estrada lá do Lontra. Então, é notícia que eu aguardo muito, eu tenho muito ansiedade, que essa estrada eu estou brigando já há 7 anos e meio para abrir ela. Então, eu acho que vai ser um momento muito importante do nosso distrito, professor Souza, essa estrada do Lontra, ligando o Casimiro de Abreu a Professor Souza, por dentro. Não precisa usar a BR. Vai ser uma estrada muito
importante para Casimiro e professor Souza. Então, estou aguardando esses 10 dias com muita ansiedade para começar a dar vida à estrada. A estrada já existe, falta dar vida à estrada. Então, é uma luta do vereador junto com a Câmara, com todo o vereador, que eu agradeço também o apoio, que o vereador sozinho não consegue nada, se a Câmara não está junto. Quero dar os parabéns e agradecer ao prefeito pelo empenho. Então, eu dou os parabéns à igreja e quero também aqui já deixar um agradecimento também ao PRTB, que eu fiz parte durante 7 anos. Hoje, eu faço parte hoje do PSC. Hoje eu posso falar, eu faço parte do PSC. Peguei meu registro de partido, eu faço parte hoje do PSC. Agradeço o PRTB, com toda a dificuldade que eu tive, passei momentos difíceis, mas consegui, graças a Deus, graças ao meu bom Deus, consegui dar a volta por cima. Hoje eu faço parte do PSC, com o maior orgulho, eu estou no partido PSC. Então, muito obrigado, PRTB, por me dar a legenda durante 2 mandatos. Não vou criticar ninguém, não vou falar mal. Passado, eu acho que nós, vereadores, não podemos, eu não quero briga com ninguém. Eu sou um vereador que tento paz, não gosto de briga, confronto, fofoquinha. Então, quero aqui já deixar em ata que hoje eu faço parte do PSC. Obrigado, presidente. Grande expediente. Mais algum vereador inscrito? Vereador João Medeiros. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, um bom dia, assistentes da internet. Senhor presidente, na última sessão, eu afirmei aqui a disponibilidade deste vereador na votação das contas do prefeito. É só para ratificar. Vou manter a minha palavra e darei o meu voto nas contas do prefeito. Só que eu quero ressalvar uma coisa, até mesmo a mesa diretora, a presidência, a mesa diretora, que essa situação de condicionar a votação das contas do prefeito à questão de trancar a pauta de votação das sessões ordinárias. Que isso seja uma exceção, não uma regra a ser adotada por essa presidência, porque isso prejudica o desenvolvimento do município. Nós temos aqui pautas interessantes, projetos interessantes para serem votados aqui nesta casa e que vai trazer, acredito eu, oportunidade do governo criar condições de investimento da iniciativa privada no município de Casimiro de Abreu. O momento é crítico, nós temos que enfrentá-lo. Então, peço encarecidamente a esta presidência interina que seja uma exceção essa situação, que não seja, a partir da sua gestão como presidente, uma regra, porque senão as coisas não vão funcionar, porque eu não vou aceitar imposições dentro desta casa. Então, acredito eu que a gente vai sanar esse problema. Acredito hoje que as contas do prefeito irão ser colocadas em discussão e votação, e que esse fato se restrinja somente a essa ocasião e que daqui para frente nós tenhamos uma convivência pacífica com relação a colocar em pauta todos os projetos que vão trazer benefícios para a nossa sociedade. Então, é isso que eu peço a essa mesa diretora. Acredito eu que a gente vai alcançar essa harmonia em benefício da sociedade. Quero isso, afirmo esse meu compromisso, para que o grande beneficiado seja a sociedade Casimiro de Abreu. Obrigado.
Vereador Rafael Jardim. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, amigos que nos assistem na internet, funcionários da casa, um bom dia a todos. Eu também queria aqui registrar que hoje vai ser votado as contas do prefeito. Já vou antecipar o meu voto, vou votar contrário, porque a gente tem muito problema ali nas ressalvas que o próprio Tribunal de Contas mandou, tem processos ali cheios de pendência. Na última quarta-feira, juntamente com o vereador Bruno Miranda e o vereador João Medeiros, nós fomos ao Fundo Municipal de Saúde, lá no Hospital Antigo, Nogueira de Souza, tivemos acesso, né, fomos até muito bem tratados pelo presidente do fundo e os funcionários lá, que nos entregaram a prestação de contas da IGH do ano de 2014 e nos entregaram também o tão falado aí projeto de arquitetura de R$272 mil, que foi pago e até hoje não foi executado, que é um pronto-socorro lá em Barra de São João. Desculpa. Então, a gente ficou analisando as contas, não dá tempo de analisar tudo, porque a burocracia que os processos no nosso país andam, a gente não teve tempo de analisar tudo, mas são 14 ressalvas, se eu não me engano, são 14 ressalvas, e diversas dessas ressalvas a gente ainda não consegue chegar ali numa certeza de poder vir aqui e dar o voto favorável. Então, eu já vou deixar aqui registrado que voto contrário, porque tem vários processos ali obscuros, tem notas fiscais que não foram apresentadas, a empresa foi glosada em diversos meses por não apresentar a prestação de contas de forma correta. Então, eu já vou deixar aqui registrado meu voto, eu voto contrário às contas do exercício de 2014. Próximo. Não tendo mais vereador escrito no grande expediente, daremos nisso a ordem do dia. Na ordem do dia, matéria, os contas do prefeito do exercício 2014, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, nos termos da Constituição do Estado e da Lei Complementar número 63, de 1º de agosto de 1990, emite parecer favorável à aprovação das contas da administração financeira do chefe do Poder Executivo do município de Casimiro de Abreu, relativo ao exercício 2014, sob a responsabilidade do prefeito, senhor Antônio Marcos Guilherme Machado, com as ressalvas, determinações e recomendações apontadas no voto do conselheiro relator, Jonas Lopes de Carvalho, presidente, José Gomes Graciosa, conselheiro relator. Parecer 015 de 2016, da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Casimiro de Abreu, emite parecer favorável à sua aprovação. Sala das Sessões, 7 de junho de 2016, Odino Miranda Nascimento, presidente. Relatoria, de acordo com o artigo 71, inciso 3º, do Regimento Interno da Câmara Municipal, Adair Abreu de Souza, vereador Quinha, e vereador Eliezer Crispim Pinto. Em discussão, o parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara. Em votação, vereadores que concordam, permaneça como estão. Aprovado por maioria. Agora, em discussão, o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Eu, senhor presidente. Vereador Bruno Miranda. Senhor presidente, demais vereadores, por presente, bom dia a todos. Bom, senhor presidente, como eu já tinha dito aqui na sessão anterior, eu não tinha afirmado o meu voto, mas podendo analisar mais a fundo essas ressalvas, eu vi ali na primeira ressalva que existe uma divergência nas contas de 2014 de R$300 mil no orçamento. E aonde tem uma recomendação, uma ressalva e a recomendação que diz que, pedindo os decretos da época.
se tinha sido publicado. Eu fiz um requerimento nessa casa, mas não foi votado, não foi só lido, não foi votado, para poder ter esse decreto na mão, para podermos analisar mais a fundo, para poder darmos nosso voto com consciência e bastante responsabilidade. Não tive esses decretos na mão, né? Eu fui buscar de outras formas para poder analisar e entrei no bom senso que vou votar contrário às contas do prefeito, já que não temos acesso a informações, né, para poder votar favorável. Porque tem ressalva. Está ali a recomendação e não foi atendido, então vou votar o meu voto é o contrário às contas do prefeito, por esse motivo, senhor presidente. Vereador Rafael Jardim. Senhor presidente, colegas vereadores, só para dar mais alguns esclarecimentos, já declarei meu voto contrário, e a votação do Tribunal de Contas é a votação, eles são os técnicos que analisam todas as contas dos municípios e mandam o parecer para as câmaras, e é muito difícil esse parecer vir rejeitando as contas, só se o prefeito cometer aberrações aqui que vem um parecer contrário, não só para o Casimiro, não, para qualquer município. E aí, quando não acontecem essas aberrações, as contas são aprovadas, mas com ressalvas. E está ali, vocês podem ver o tamanho do processo ali, deve ter mais de 200 folhas. Então, com as ressalvas, com as recomendações. E a votação, a partir do momento que ela vem no Tribunal de Contas, é técnico. A partir do momento que ela vem para o plenário da Câmara, passa a ser uma votação política. Então, a gente aqui, eu da bancada de oposição, desde que me elegi vereador, sou de oposição, não iria votar favorável para que as contas do prefeito sejam aprovadas por unanimidade. Um governo que não tem transparência, um governo que, para você conseguir informação, tem que buscar a justiça. Transparência nunca foi o forte do governo, então eu não vou fazer a votação política votando a favor do governo, eu sendo da bancada de oposição. Então, só fazer esse esclarecimento para a população, porque as contas, quando o Tribunal de Contas analisa, é análise técnica. Quando vem para a Câmara votar, a votação é política. Então, a gente pode até, se os vereadores quiserem aqui, pode até derrubar o parecer do Tribunal de Contas e aí as contas de prefeito são rejeitadas. Só que não vai acontecer aqui hoje. Então, eu só deixar aqui registrando meu voto, um voto técnico, um voto político, que eu e o vereador Bruno Miranda, que somos da bancada de oposição, né, ao governo atual, e hoje temos a companhia do vereador Quinha e do vereador João Medeiros, que também exercem oposição ao governo municipal. Mas eu e o vereador Bruno decidimos que iremos votar contra as contas do prefeito e cada vereador está liberado para votar da melhor forma que achar. Próximo, vereador Quinha. Senhor presidente, senhores vereadores de assistência, senhor presidente e assistentes que nos assistem pela internet, bom dia a todos. Senhor presidente, Casimiro de Abreu tem de praxe, desde do meu ingresso na vida pública, nunca vi nenhumas contas vindo do Tribunal de Contas rejeitadas a esta casa. E o Tribunal de Contas, ele não é só um órgão auxiliador, e sim, ele é um órgão competente, que é ele que julga realmente as contas, como aconteceu lá com a presidenta Dilma, que o Tribunal de Contas da União achou um monte de irregularidade e reprovou as contas dela. E o Congresso realmente rejeitou. Nesse caso aqui, as contas já vieram aprovadas, né? Mas eu quero dizer aos nossos munícipes que votam tranquilamente, porque as ressalvas, elas é de responsabilidade do prefeito, mesmo as contas estando aprovadas. Ele vai ter que cumprir. Ele tem que cumprir as ressalvas que estão ali na conta. Mesmo a gente aprovando as contas, igual o tribunal, ele vai ter que cumprir, não tira a responsabilidade do prefeito. Então, eu voto, porque ele sempre diz, voto favorável às contas, porque, além de ser de praxe, o vereador Rafael colocou muito bem na questão, que aqui a questão é política, né? O tribunal aprova e a questão aqui é política. Eu conversando aqui com um experiente amigo aqui, vereador Eliezer, um homem que tem uma visão muito grande em termos de administração, e nós não podemos tirar
esse valor do nosso amigo Eliezer aqui, e ele disse que, realmente, as ressalvas estão ali para ser cumpridas. Então, já está aprovada. Então, senhor presidente, fica aqui o voto favorável. Muito obrigado. Continua em discussão. Vereador Eliezer Crispim. Senhor presidente, público que nos assiste em casa, público aqui presente, cumprimentando nosso amigo André aqui, cumprimento aos demais presentes aqui na sessão. Senhor presidente, só que, não polemizando, mas dizer que, na fala do vereador João, Vossa Excelência convocou, a princípio, a primeira sessão extraordinária para que nós pudéssemos votar essa sessão, foi no último dia 13. E a pauta seguiu recorrentemente nas sessões ordinárias. Mas, graças ao bom senso aqui dos demais, hoje chegamos ao senso comum da necessidade de encaminhar a votação das contas. E como havia dito nas sessões anteriores, as contas, como muito bem falou o vereador Quinha, elas vieram com ressalvas. E as ressalvas em prestação de conta no direito administrativo é algo comum em todas as prestações de contas enviadas pelo Tribunal de Contas. Ou seja, a estrutura e a máquina, com a grandeza que ela existe, demanda inúmeras informações e muita burocracia envolvida. E acaba que, de uma certa forma, uma ou outra questão acaba não fechando. Contabilmente, como o vereador Rafael destacou, há uma divergência de fechamento da dotação executada e da orçada, né, que foi demandado notificação à Prefeitura no ano passado, e, como falávamos na sessão passada, a prestação de contas está aqui há cerca de 7 meses. Em 7 meses, o governo já cumpriu a maior parte das demandas, como muito bem o vereador Quinha falou. Todas essas ressalvas são passíveis de diligências internas do tribunal ou até diligência externa, se a Prefeitura não cumprir. E o chefe do Executivo está lá dentro da previsão da Lei de Responsabilidade Fiscal 101, caso não cumpra essas ressalvas, ele vai ser apenado na forma da lei. Então, não vejo assim de toda forma, que a prestação de conta enviada, ela tem bom aproveitamento da execução do orçamento de 2014, como comentei aqui com o vereador Kim e o vereador João, foi o ano onde o município certamente teve a maior execução orçamentária na história de Casimiro de Abreu. Infelizmente, esse ano a gente já tem uma perda anual de quase 90 milhões de royalties, né, que essa realidade de 2014 dificilmente vai ocorrer, no mínimo, aí na próxima década. Então, eu vou votar favorável à prestação de conta, com a tranquilidade que o órgão de apoio, o Tribunal de Contas, encaminhou muito bem a esta casa as recomendações para que as contas pudessem ser apreciadas na data de hoje. Conceda a parte, vereador. Bruno pediu a parte? Não? Então, encaminhando meu voto, Vossa Excelência, eu votaria favorável. Muito obrigado. Próximo. Vereador João Medeiros. Senhor presidente, senhores vereadores da assistência, um bom dia. Companheiros, na verdade, como foi antecipado aqui, os votos estão sendo antecipados, eu também vou antecipar o meu. Mas primeiro eu vou justificar. Na verdade, as ressalvas que vieram do Tribunal de Contas, a verdade, a conta que está sendo colocada em discussão e votação é de 2014. E como o vereador Eliezer afirmou aqui, foi o maior orçamento que o município já teve em todos os tempos. Foi na ordem de 280 e poucos milhões de reais. E a ressalva apresentada pelo Tribunal de Contas como a diferença que existe a ser corrigida pela Prefeitura é praticamente irrisória, a meu ver, do ponto de vista macro, que nós estamos falando de um orçamento quase de 300 milhões de reais para uma diferença de 300 mil reais. Então, eu não vejo isso como impeditivo
para aprovar as contas do prefeito. As outras ressalvas foram praticamente sanadas pela prefeitura. Aí eu solicitei a esta casa que não fosse votado na sessão passada, porque nós teríamos acesso ao contrato da empresa terceirizada da saúde, que seria um ponto de interrogação, que eu teria dúvidas com relação à questão. E, de pronto aqui, quero agradecer ao presidente do Fundo Municipal de Saúde, ao senhor Rubens, e aqui a um membro do Conselho Municipal de Saúde, que faz também parte da Comissão de Saúde, que é o senhor Gerson. Quero agradecê-los porque eles prestaram, assim, uma atenção, muito especial para nós, vereadores, que estávamos ali executando o que nos é de obrigação, que é fiscalizar os atos do Poder Executivo. Eu quero passar para a sociedade, analisamos muito pouco. Na verdade, é uma pilha de processos, é um contrato imenso, e que eu tive que me ater somente na questão do simplificado, na questão de 2014, de uma questão simplificada, não a todo o processo, porque senão não daria tempo nem de analisar e votar aqui hoje as contas do prefeito. Então, eu me foquei somente em 2014. Como eu tenho tido aqui uma posição, e ratifico isso, de independência e autonomia, o que eu tive que fazer? Eu mantive a minha votação, como que eu tenho dado diretriz à minha maneira de votar nas contas dos prefeitos que por aqui passaram. Por exemplo, eu analisei que a questão da comissão referente a 2014 e o Conselho Municipal de Saúde não rejeitaram as contas do prefeito. Não houve, em momento algum, por parte do Conselho Municipal de Saúde e da comissão instituída, rejeição às contas de 2014. Existiu, sim, alguns momentos de intervenção da comissão, que nós temos a palavra lá, glosa, que eles têm a capacidade de glosar, na medida que identificam alguma prestação de conta que não foi alcançar. Não tem, por exemplo, pagamento da empresa tal, mas não forneceu a mercadoria, e o valor X é R$1.000, por exemplo. Aí, se não efetuou a responsabilidade, aquela empresa não cumpriu contratualmente com a sua obrigação referente a esses R$1.000, a comissão pega e faz uma intervenção, ele glosa. E isso foi feito pela comissão, E o montante também, que eu pude observar dentro do contrato, o montante é muito irrisório para a questão do valor em si do contrato, que é o contrato mês de R$4.600 e poucos mil, O montante das glosas que foram feitas pela comissão foram, em média, de 30 e poucos mil reais. Então, eu acho irrisória a capacidade de tal, e, ao mesmo tempo, o poder da comissão e do Conselho Municipal de Saúde de fazer a intervenção, e não foi pago a partir do momento que identificou. Então, levando em consideração que o voto aqui, eu não considero que seja só político. Eu acho que tem que ter esse discernimento de avaliar, mesmo que em cima da avaliação do Tribunal de Contas, como foi dito pelo vereador Quinha, nós também temos que ter essa capacidade de analisar, com fiéis também, técnico também.
É claro que nós não temos a capacidade de uma auditoria, é lógico que nós não temos. Mas avaliando bem o montante que foi distribuído e foi pago à empresa para as intervenções da comissão e do Conselho Municipal de Saúde, é muito pequeno e eu não vislumbrei nenhum problema em aprovar as contas. Por quê? Quando eu rejeitei contas dos prefeitos passados aqui, nós tivemos rejeição por parte do Conselho. Nós tivemos a rejeição por parte do Conselho Municipal de Saúde. E aí existe uma diferença. Nessas contas de 2014, então, que está sendo analisada, não houve em momento alguma rejeição às contas pelo Conselho. Então, eu mantendo essa minha linha, eu vou votar a favor das contas de 2014. Agora, quero dizer aos nobres companheiros vereadores, analisando lá, muito rapidamente, identifiquei que esta casa, o Poder Legislativo, tem a obrigação, vejam bem, a obrigação de fazermos aqui projeto de lei para que nós possamos dar garantias maiores à sociedade, principalmente no que tange a questão de saúde pública. Vou pedir ao assessor jurídico desta casa, vou preparar, após analisar, senhor presidente, essa situação das contas, me deparei que o poder de fiscalização do próprio Conselho e da comissão, ele fica completamente dificultado na questão técnica, de poder comprovar pontualmente se aquele médico que recebeu determinado valor, se realmente ele executou o serviço, ele estava lá fazendo o seu plantão, naquele dia de atendimento. Então, essas situações dificultam a análise final da questão das contas. Mas eu quero passar para os nobres vereadores que nós precisamos fazer nesta casa leis protetivas que a sociedade possa chegar dentro do hospital, por exemplo, chegar no hospital, ao entrar no hospital, na recepção do hospital, e vou pedir isso, que ali tenha a questão da escala do profissional, os seus plantões, horário de atendimento, suas especialidades, porque aí a própria sociedade vai poder saber, chegou lá, segunda-feira, é dia do especialista tal, plantão dele de tal hora a tal hora. A própria sociedade vai poder fiscalizar, coisa que o Conselho me participou, que isso não tem condição de ser analisado, porque essas coisas são analisadas do ponto de vista da repasse que será autorizado pelo Conselho e pela comissão. Então, são coisas, senhores vereadores, nós temos que analisar nesta casa aqui. Quero contar com a participação, inclusive nas unidades básicas de saúde, que nós tenhamos lá também a relação, o remune, a relação dos remédios também, que foi falado aqui pelo vereador Rafael, que nós tenhamos essa relação dos remédios, que são de obrigação da prefeitura, para que tenha lá aquela população. Então, nós, só para encerrar, senhor presidente. Dá uma parte rapidinho. Claro, só para encerrar, senhor presidente, eu quero dizer que eu detectei pontos que a gente pode melhorar para atender melhor a sociedade, do ponto de vista também da sociedade poder exercer o seu papel também de fiscalizar. Então, é isso que eu notei. Eu acho que esse projeto de lei deve vir para esta casa em pouco tempo, para que a gente possa analisar e votar. Claro que eu dou a parte ao vereador. Agradeço a parte e o presidente também por estender o tempo aqui. Só para deixar claro, como foi falado aqui antes, cada vereador vota com a sua consciência de forma positiva ou negativa, né? E aí, a gente, dentre essas observações que nós fizemos, eu acabei de pedir ao doutor Rodrigo, que agora entreguei um papel a ele, para fazer um requerimento, pedindo a cópia, a relação de todos os carros agregados para a Secretaria de Saúde, para o fundo e para a saúde. Porque nós estamos aí, já estamos com denúncias aí de tem carro, até carro escolar,
Kombi escolar prestando serviço no fundo, para o Fundo Municipal de Saúde. Então, é mais uma forma da gente também fiscalizar, e aí eu espero que o requerimento venha para a sessão de quarta-feira, para que a gente possa votar a relação contendo placa, o valor que cada carro recebe, se está lotado no fundo ou se está lotado na secretaria, o que ele faz, para onde ele carrega paciente, qual que é a utilidade desse carro, porque estão chegando diversas denúncias na nossa mão e a gente tem que fiscalizar, e já foi pedido a Procuradoria da Casa. Obrigado. Então, para encerrar, senhor presidente, são essas situações que nós temos que adequar leis para que nós possamos realmente dar garantias à sociedade que aquele dinheiro que está sendo pago está sendo revertido em prol da sociedade. Então, eu vislumbrei isso. A minha avaliação com relação às contas de 2014, claro, vereador. Senhor vereador, obrigado pela parte. Meus parabéns pela proposta da escala. Só que nós, na Câmara aqui, a passada, votamos já esse projeto. O vereador Luciano, que fez esse projeto, o prefeito rejeitou, vetou e voltou para a Câmara. Eu acho que muito importante para a população saber o quadro que está lá, o médico, o enfermeiro, o técnico, tudinho, que chega lá a população não sabe qual médico lá. É muito importante mesmo. Isso eu acho que nós, Câmara, vereadores, brigar pelo esse empenho, Vossa Excelência falou aqui agora, brigar mesmo. Que sexta-feira, rapidinho só, eu cobrei do prefeito também, eu sou assim, quando está errado, eu falo, cobrei, ele está investindo um dinheiro na saúde, mantendo a saúde, para cobrar mais o PSF, os médicos, enfermeiro, tudo para atendimento. Eu tive andando aí, achei reclamações de paciente e não pode ter, que o prefeito está se empenhando o máximo que pode pela saúde. Então, eu falei, prefeito, é momento de cobrar também agora. Não só dos agentes. Os agentes de saúde são os que mais trabalham. Com todo respeito eu tenho. Os agentes de saúde mais trabalham. Cobrar do diretor, do responsável pelos PSF, mais presença dos médicos e enfermeiros. Obrigado pela parte. Então é isso, presidente interino. Eu gostaria de dizer que eu vou votar favorável devido às observações que eu acabei de falar e que nós tenhamos aí umas ferramentas que possam ser instrumentos até facilitadores para a vida da sociedade, que possam identificar se o médico ou qualquer tipo de serviço prestado que esteja no contrato está sendo realmente executado. Haja visto que a própria comissão e o Conselho Municipal de Saúde falaram que tem dificuldades em verificar isso. Então, nós temos que criar mecanismos de controle para isso, e vou fazê-lo, e quero contar também com todos os vereadores para que nós aprovemos essa maneira de fiscalizar. Muito obrigado. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Não tendo vereador fazer uso da palavra, depois da ordem do dia, eu gostaria de suspender a sessão por 5 minutos, para que a gente pudesse se reunir ali na sala ao lado, eu preciso conversar com os vereadores sobre a pauta de quarta-feira. Então, eu gostaria de suspender a sessão depois da ordem do dia, para a gente voltar, pedir uma extraordinária, para que a gente possa votar essas duas matérias que estão aqui, que é de extremo interesse da população, e aí sim a gente encerrar a sessão. Tá ok? Ok? De acordo com o artigo 195 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o inciso 1º, o julgamento das contas do prefeito tem que ser por voto nominal. Então, nós iremos começar aqui da esquerda para a direita, que cada vereador falasse, o microfone está aí? Tá, né? Falasse. Começar pelo vereador João Medeiro. Vereador João Medeiro, a favor ou contra a aprovação das contas do prefeito municipal? A favor, senhor. Vereador Quinha, a favor ou contra a aprovação das contas do prefeito? A favor, senhor. Vereador Eliezer Crispim, a favor ou contra a aprovação das contas do prefeito? Voto favorável. Vereador Juninho, a favor ou contra a aprovação das contas do prefeito 2014? A favor, senhor presidente. Vereador Bitó, a favor ou contra a aprovação das contas do prefeito municipal? A favor. Vereador Bruno,
a favor ou contra a aprovação das contas do prefeito do exercício 2014? Senhor presidente, contra. Vereador Rafael Jardim, a favor ou contra a aprovação das contas do prefeito do exercício 2014? Contra também. Vereador Dino Miranda, dá o seu voto a favor. Temos aqui 7 votos a favor e 2 contra, por maioria está 6 votos a favor contra 2 contra, por maioria está aprovada a conta do prefeito no exercício de 2014. Projeto de decreto legislativo número 04 dispõe sobre a aprovação das contas do prefeito Antônio Marcos de Lemos Machado do exercício de 2014. A Câmara Municipal de Casimiro de Abreu, por seus membros infracinados no uso das atribuições legais, decreta, artigo 1º, ficam aprovadas as contas da administração financeira do prefeito Antônio Marcos de Lemos Machado, referentes ao exercício 2014 e o objeto do projeto Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, número 210.745-3/15, na forma do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e parecer favorável da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa Legislativa. Artigo 2º. Esse decreto entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação no átrio público, revogadas as disposições em contrário. Casimiro de Abreu, 7 de junho de 2016, Odino Miranda Nascimento, presidente, Adair Abreu de Souza, relator, Eliezer Crispim Pinto, membro. Então, eu gostaria de suspender a sessão uns 5 minutos, que a gente pudesse ali, e aqui mesmo,